Plantas xerófitas, adaptações, botânica, esse é o drama da questãozinha 40 da FUVEST 2018, um papo que, cara, eu sei que dói no coração, dói demais, porém, cai. Ou se cai, cai na FUVEST, cai no Enem, cai em todos os vestibulares, não adianta choramingar no ombro do Vitão, porque, cai. E aí, gente, se cai, você tem que estudar. E a gente vai fazer, então, uma resolução bem detalhada desse assunto para revisar vários pontos. E também, galera, você trabalhar de maneira objetiva, né? Vendo o que realmente cai na provinha. Questão simples, questão boa. Vocês vão ver que com o trivial da botânica já dava para eliminar um monte, mas um monte de opção e matar essa questão numa boa. Então já fica o primeiro alerta do vídeo. Filhão, questão como essa, questão da botânica, estude o trivial, pega resumos, estuda o basicão e aí depois você vai aprimorando, até porque nem todo vestibular cobre esses assuntos de maneira mega, ultra, super específicas. Beleza? Então se inscrevam aí no Quibio, galera, dessa força, porque além dessas preciosas dicas, a gente faz resoluções aqui bem comentadas, muito ampliadas, para que numa próxima prova, meu irmão, não corra o risco de você ser pego de surpresa. Beleza? Vamos com tudo? Segue a vinheta. Pronto, galera. O cara diz o seguinte, ó, que muitas plantas adaptadas a ambientes terrestres e secos e com alta intensidade luminosa apresentam folhas. Meu irmão, o cara está trabalhando aqui em cima, né, da estrutura da folha, como que ela se organiza, né, um cadinho da histologia, um bocado da anatomia. Meu irmão, todo aspecto morfológico aí da nossa queridíssima folha, tá? Nessa questãozinha a gente vai ampliar o máximo possível, beleza? E aí, gente, vamos lá no alicerce dessa questãozinha, porque ele está falando de adaptação a local seco, ok? Alta intensidade luminosa, então eu já penso numa preocupação enorme que é a questão da água, né? E planta, ela naturalmente ela perde água porque a planta ela transpira. Você transpira para quê? Você transpira para regular temperatura, certo? Você sua, ok? Então você troca a temperatura com o meio e aí você consegue, né, de boa, manter aí os seus 37 graus aí aproximadamente. Show? Já a planta você não vê ela correndo, pô, aqui no Rio de Janeiro a gente não vê nenhuma samambaia correndo loucamente pela praia, a não ser que você esteja, enfim, vamos mudar de assunto, né? Mas enfim, galera, você não vê. A planta vive paradinha, mas ela transpira. Só que a planta tem um outro objetivo em relação à transpiração, isso já foi tema do Enem. A planta transpira para condução de seiva bruta. Lembra que a água e o sal mineral que está lá no solo, lá embaixo da terra, ela tem que subir até a folhinha e olha só, ela sai pelo estômago e pela cutícula. Então a gente relaciona a transpiração cuticular e a estomática. Olha aqui a estrutura do estômago bonitão. Beleza? Então repare que aqui estão os vasos do xilema. Quando você pega uma folha, né, você repara ali bem que tem aquelas nervuras, né, que tem ali, né, xilema, floema e por aí vai. Beleza? Então a ideia, né, da água, repare que é vir pelo xilema e sair pelos estômagos ou pela cutícula. Então essa é a ideia, né, principal da transpiração. Show? Perda de água na forma de vapor, ou pela cutícula ou pelo estômago. Porém, pelo estômago já é caracterizado uma maior quantidade de água perdida na transpiração, tá? Uma proporção, né, razoavelmente aqui próxima dos 90% e dos 10%. Beleza? Isso é bem aproximado, é só para te dar uma noção que a maior quantidade se perde pelo estômago. Beleza? E além do mais, se eu estou desenhando um local muito seco, aí a gente já tem que pensar em algumas coisas bem basiconas, né, da nossa vida e que, de certa forma,
segue uma lógica, tá? Quando eu penso lá na floresta amazônica, que chove pra dedéu, meu irmão, tem umidade pra chuchu, filhão, a planta, ela tá nem aí pra questão da água, porque ela tem água, ela tem disponibilidade de água o tempo todo, diferentemente de uma planta que vive lá na caatinga, então já trabalha com os extremos. Meu irmão, a folha, né, da floresta amazônica vai ser uma chapoca de folha, vai ser um folhão gigantesco, a superfície enorme, com estômago para cima, estômago para baixo, estômago no meio, meu irmão, estômago virado para, enfim, para tudo quanto é canto, não tá nem aí. Ela pode ter muito estômago, porque ela pode perder muita água, porque ela vai ter água para repor, filhão. Beleza? Já a planta, né, de locais secos, meu irmão, essa planta ela vai diminuindo muito, né, a superfície foliar, porque se diminui a superfície foliar, diminui também o número de estômago, diminui assim a perda de água por transpiração. Tranquilo? E tem umas mais extremas ainda, que vocês conhecem, são os cactos. Lembra que os cactos, o que eles fizeram? Pegaram a folha e foram enrolando e deram origem ao espinho. Ah, Vitão, eu tenho um amigo que enrola a folha. Não, isso aí é outra coisa, filho. Tá? Mas a planta, ela enrolou essa folha, filho. Para quê? Para evitar que os estômatos, né, ficassem ali à mostra, liberando água, né, igual uns malucos, sendo que, vê água 3 vezes na vida. Beleza? Essa é a ideia, tá? Então, quanto maior a superfície foliar, maior o número de estômago, maior a taxa de transpiração. Quanto menor a folha, né, menor a quantidade de estômatos e assim menor a taxa de transpiração. Papo bem classicão. E ainda dentro dessa ideia, tá, pegando aqui a cutícula, tá, que tem um objetivo bem importante, já que a cutícula ela é constituída por lipídio. Então, ela evita a transpiração. Então, se eu estou preocupado com a água, eu vou deixar uma cutícula mais espessa para impermeabilizar ao máximo isso aqui e ter o mínimo de perda pela transpiração cuticular. Beleza? Então, a gente fala de uma cutícula mais espessa para plantas de ambiente bem sequinho. Show? Tranquilo? Né? E eu ainda poderia relacionar algumas plantas de locais áridos que tem essa superfície aqui, inferior, né? Essa epiderme inferior, com esse formato, formato de criptas, ok? Então essas criptas são onde ficam localizados os poucos estômatos que tem, tá? E aí evita um contato mais direto com o meio, também economiza água. Tudo para economizar água. Show? Maravilha. E uma outra situação que é bem importante também é a relação, cara, dos parênquimas. Lembrem que os parênquimas, né, que são chamados de tecidos de preenchimento, se organizam em parênquimas clorofilianos, e aí a gente tem o palissádico, ok? E o lacunoso, ok? Importante que o da epiderme superior seja o palissádico, porque tem uma maior concentração de, né, células. Então você aproveita mais aqui, a luminosidade, aumenta a taxa fotossintética. Beleza? E lembre que pelo estômago também é importante, da mesma forma que sai o H2O, né, o CO2 ele também pode entrar aqui, e quando ele encontra um parênquima lacunoso, né, facilitando assim a difusão dos gases pelo parênquima. Olha que espetáculo. Então tudo, né, absurdamente, né, pensado aí pelas plantinhas. Beleza? Tranquilo? E cara, falando em parênquima, lembra que existem outros parênquimas. Eu estou falando do parênquima aerífero, que caiu nesta questãozinha do Enem, ok? Relacionado muito às plantas aquáticas, ok? Então, para essas não falta água. Agora, para o parênquima, que a gente chama de aquífero, eu faço uma relação direta com quem? Com as plantas de ambiente seco, filho. Por quê? Porque vai ver água 3 vezes na vida. Se vê tão pouca água assim, o pouco que se vê, você guarda. Então essas plantas, elas economizam e fazem essa reserva de água no parênquima aquífero. Beleza? Então, galera, a gente desenhou aqui já várias, mas muitas adaptações
das plantas xerófitas. Inclusive os pelinhos, né, o que chamamos de tricomas. Tá? Então os tricomas são pelinhos que muitas vezes podem estar relacionados ao odor, ok? Pode ter o pelinho urticante, né, daí da urtiga, pode ter até mesmo pelos que são importantes para manutenção, armazenamento da pouca umidade que tem naquela localidade ali, ok? E aí ela consegue resgatar um cadinho de água para a planta, beleza? Então isso é bem bacana, bem importante. Show? Então vamos ler as alternativas, mas por motivos óbvios eu vou começar da E, beleza? Então vamos lá. Então essas folhas são pequenas, com estômatos concentrados na parte superior. Galera, esquece isso. Na questão que eu indiquei do Enem, ele fala de estômato na região superior das plantas aquáticas, beleza? Isso é bem importante, porque a planta aquática, né, o gás, ele tende a ir para cima, né? Porque, meu irmão, ela está envolto de água, então a única forma de ter essa perda vai ser exatamente direcionando o estômato para cima, ok? Então, ó, é o que eu falei, situações basiconas que já matariam essa questão. Vocês vão analisar isso agora, ó. D. Folhas grandes. Não pode ser grande. Folha, meu irmão, de ambiente seco não pode ser grande de jeito algum. Tira essa porqueira. C. Pequenas com estômatos. De novo, ele repetiu, filho. Então, se você tirou a E, tirou a C de cuscuz. E na B, ele disse que a folha é grande. Pronto, acabou a questão. Gente, acabou a questão com o basicão do basicão da botânica. É o que eu estou dizendo para vocês. Estudem o básico para depois aumentar o nível de especificidade aí do conteúdo, ok? Não precisa cair igual um louco, ok? No detalhe do detalhe, né, lá dos livros, das apostilas. Estudem o basicão para depois aprimorarem. Pô, Vitor, mas tinha uma questão de 1933 que fala... Meu irmão, hoje os vestibulares mudaram muito. Poucos, né? Cuidado, poucos, não estou dizendo que são todos, né? Todos, como diria meu bom e velho português, é um verbo transitivo de inclusão da maioria, né? Ou de numérico, enfim, né? Pelo amor de Deus, quando o cara fala todos, né? Não tem exceção, filho, né? Então, poucos os vestibulares, poucos cobram detalhes tão específicos da botânica. Tá? Então, vocês estão vendo que com o basicão você matava essa questão. Quer ver? Letra A. Apresentam folhas pequenas, ok, né? Alguns até enrolam, a gente falou, com estômatos concentrados na parte inferior, a gente falou até das criptas, maravilha, muitos tricomas claros, né? São os pelinhos, né? Cutícula impermeável, muito espessa e parênquima aquífero, pronto, tirou 10. Filhão, com o basicão da botânica você acertava. Então lembrem, né, cara, a maioria dos seus concorrentes, ele corre da botânica, ok? Corre. Se a maioria corre, você tem que ser o malandro, você tem que ser o esperto, você tem que cair dentro. Mas como eu falei, caiam dentro da botânica, da zoologia, estudando inicialmente pelo básico, tá? Pelos resumos, para ter uma ideia. Vitão, vou fazer medicina. Pô, filho, medicina, aí você já está trabalhando com um público maior, né, que vai pegar mais firme na botânica, então você tem que acertar também, tá? De maneira alguma, uma questão fácil você pode deixar. Então vai muito do teu curso, do teu interesse, mas nunca, jamais deixem de estudar essas matérias. Beleza? Se for difícil para você, se você estudou o básico, vai ser difícil para a maioria. Esse é o papo. Jogo é jogado, galera. Não tem esse papo de invenção de moda. Valeu? Até a próxima.